Tendo assim a forma evoluída do Sharingan e um Donjutsu exclusivo do clã Uchiha, o Mangekyo Sharingan é conhecido por ser extremamente poderoso e cobiçado no mundo de Naruto. O Mangekyo Sharingan se tornou facilmente um dos Donjutsus mais úteis durante o decorrer da história de Naruto, e a sua grande quantidade de habilidades que ele oferece aos seus usuários também se tornaram incríveis. São habilidades que podem manipular o fogo eterno, o espaço-tempo e até mesmo a realidade. E agora nesse vídeo iremos relembrar todas essas habilidades fornecidas por esse Donjutsu. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Caso seja novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado dos vídeos novos que saem toda semana por aqui no canal. E você que já é macaco velho aqui do canal, já deixa o seu like aí embaixo que isso também ajuda bastante a gente. Então, sem mais, bora lá pro vídeo. O Mangekyo Sharingan, assim como o Sharingan, é despertado também através das emoções dos usuários. No caso do Mangekyo, é necessário que o usuário passe por um trauma de morte de uma pessoa muito próxima a ele. E como normalmente é necessário que o usuário tenha que assistir essa morte, muitos Uchihas ao longo da história acabaram matando pessoas próximas a eles, a fim assim de acelerar esse processo, ao invés de esperar o acontecimento natural dele. O Mangekyo aprimora assim as habilidades básicas fornecidas pelo Sharingan base, e também concede habilidades exclusivas a cada usuário que podem ser despertadas em cada um de seus olhos, sendo o Obito e Shisui que foram os únicos que despertaram assim uma habilidade única em ambos os seus olhos. Esse Donjutsu consome assim uma grande quantidade de chakra, e causa também uma tensão tanto nos olhos como no corpo do usuário. E no caso de um não Uchiha, como é o caso do Kakashi, esses efeitos acabam se tornando assim ainda maiores. Outra desvantagem que esse olho traz é que com o uso prolongado ele traz assim a deteriorização da visão do usuário, sendo capaz até mesmo de chegar à cegueira completa, onde essa desvantagem pode ser assim descartada caso o usuário consiga transplantar outro olho com o Mangekyo Sharingan de um Uchiha com fortes laços de sangue entre eles, sendo de preferência assim que ele seja seu irmão, onde ele ganha assim o conhecido como Mangekyo Sharingan Eterno, sendo apenas Sasuke e Madara os únicos que utilizaram assim esse método. Agora que você já entendeu como funciona o Mangekyo Sharingan, vamos lá conhecer essas habilidades exclusivas que foram surgindo assim ao longo da série. Vamos começar com o Amaterasu. Tendo uma técnica que consiste na materialização das chamas negras no ponto de foco da visão do usuário, essa técnica em situações comuns se torna quase impossível de ser evitada. As chamas negras criadas a partir do Amaterasu é dita que queimará por 7 dias e 7 noites, onde é impossível apagá-las assim por métodos normais, sendo apenas o próprio usuário capaz de extingui-las. Elas também são chamadas de o fogo do inferno, sendo tão quente quanto as chamas do sol, queimando qualquer material até que restem apenas as suas cinzas. Devido às habilidades que Sasuke ganhou com seu olho direito, ele conseguiu ser capaz de controlar e dar forma assim às chamas do Amaterasu como ele desejar, utilizando o seu estilo chama Kagutsuji, uma habilidade assim exclusiva do seu Mangekyo Sharingan. O uso do Amaterasu acaba causando grandes danos aos olhos dos usuários, geralmente sangrando toda vez que essa técnica é utilizada. Apesar de ter toda essa descrição assim letal, as chamas do Amaterasu não queimam instantaneamente, permitindo que quem seja atingido possa remover assim suas roupas antes das chamas chegarem ao seu corpo, ou então até mesmo cortar parte do seu corpo que estejam assim queimando pelas chamas. Uma variação assim que vimos do Kagutsuji foi o Chidori Kagutsuji, que o Sasuke utilizou assim contra Naruto no seu último ataque durante a batalha no Vale do Fim. Ao controlar assim as chamas do Amaterasu, Sasuke as colocou combinadas com seu Chidori com o chakra dos 6 caminhos, criando assim um jutsu supremo que quando entrou em contato com o Rasengan de Naruto, foi responsável assim por arrancar o braço de cada um deles. Na nossa segunda habilidade temos o Susanoo. O Susanoo é um dos maiores poderes do Mangekyo Sharingan, se não o maior, onde essa habilidade só se torna acessível para aqueles que despertaram o Mangekyo Sharingan em ambos os seus olhos. Sendo mostrado pela primeira vez por Itachi, o Susanoo é um humanoide gigante feito de chakra que fica assim ao redor do usuário. Conhecido por ser a defesa perfeita, o Susanoo também possui grandes poderes ofensivos capazes de cortarem uma montanha ao meio com apenas um golpe de suas espadas. Assim como todas as habilidades do Mangekyo Sharingan, o Susanoo causa danos ao corpo do usuário e também deteriora a visão do mesmo, sendo descrito por Sasuke como uma sensação de sentir dor em todas as células do seu corpo, onde essas dores acabam aumentando assim de acordo com o estágio do Susanoo que ele está utilizando. Existem muitas formas nas quais o usuário pode utilizar assim o seu Susanoo, onde o usuário pode manifestá-lo fora do seu corpo, como vimos quando Itachi usou durante sua batalha contra o Nagato. Tem também a possibilidade de utilizar apenas partes deles para movimentos mais simples, como manifestar assim a sua caixa torácica, como vimos muitas vezes, ou apenas um de seus braços para auxiliar na batalha ou interagir assim com o ambiente. Quando o usuário alcança sua forma esquelética total, desenvolvendo a musculatura e a pele do Susanoo, ele chega assim ao estágio conhecido como Susanoo segunda forma. Dessa forma, o Susanoo ainda permanece apenas funcionando como uma aura que aparece atrás do corpo do usuário, já
já que apenas metade do seu corpo é manifestada. Quando o usuário alcança assim o seu Susanoo na terceira forma, o Susanoo deixa sua aparência que mostrava apenas sua pele e assim começa a manifestar suas vestimentas e armaduras. No seu estágio final, o Susanoo atinge a sua forma colossal, conhecida como Susanoo perfeito. Nesse estágio, o usuário é capaz de equipar armaduras ornamentadas, adquirindo asas e também um par de katanas, onde seu poder pode ser comparado até mesmo com um biju. Fora sua própria armadura, o usuário do Susanoo também é capaz de manifestar uma armadura externa para assim equipar outras coisas, como visto quando Madara utilizou essa habilidade para equipar assim a Kurama com a armadura durante a sua luta contra Hashirama. Muitos Susanoos foram mostrados no decorrer da obra, onde cada um deles tem suas características e variações próprias. Começando assim pelo Susanoo de Itachi, ele é o que mais se diferencia dos demais e também é o mais poderoso entre todos. A partir do seu terceiro estágio, o Susanoo de Itachi empunhava duas ferramentas consideradas sagradas dentro do mundo ninja: a espada Totsuka, uma espada mística assim capaz de selar tudo aquilo que ele perfura, mandando seu alvo para um mundo de genjutsu eterno, e também temos o espelho de Yata, que é capaz de refletir qualquer jutsu, não importa assim qual a transformação de natureza ele possua. Seu Susanoo também contava com a habilidade do Yasaka no Magatama. Essa habilidade sim permite que Itachi crie artefatos de chakras que se assemelham aos Tomoes do Sharingan, e assim possa lançá-las para atacar os seus inimigos a longa distância. Sendo o Susanoo de Madara outro Susanoo também que possuía essa habilidade. O Susanoo de Sasuke, graças assim ao seu Rinnegan, tem umas vantagens a mais que os outros, como por exemplo quando vimos ele utilizando a asa dos seus Susanos para refletir a luz da lua com o Tsukuyomi infinito para que ela não afetasse assim Naruto, Sakura e o Kakashi. Utilizando também o seu Rinnegan, vimos Sasuke drenar o poder de todas as 9 bijus e assim armazenar eles dentro do seu Susanoo, criando assim o Susanoo que ficou conhecido como Susanoo de Indra. Nossa próxima habilidade que a gente tem é o Kamui. O Kamui é um ninjutsu de espaço-tempo que permite que seus usuários possam transportar objetos ou pessoas para a dimensão Kamui. Apesar de ser um poder original dos olhos de Obito, ele possui duas versões diferentes, que no caso é um em cada olho, assim como a maioria dos poderes exclusivos do Mangekyou Sharingan. Com o Kamui do olho direito, que pertencia a Obito, ele era capaz de utilizar as habilidades do seu olho apenas a curto alcance, onde vimos por diversas vezes Obito utilizar assim em uma de suas técnicas de assinatura, que Obito utilizava o Kamui a maioria das vezes em si próprio, sendo sugado através do seu olho direito para entrar assim na dimensão Kamui, onde ele podia assim sair em qualquer lugar que ele desejasse. Ele fazia isso sem precisar predeterminar seu destino, apontando por muitos como superior até mesmo ao Hiraishin de Minato e Tobirama. Obito também era capaz de levar outras pessoas para dentro da dimensão Kamui através do contato físico. Junto com isso, também tinha sua habilidade de assinatura, que era deixar o seu corpo intangível, onde ele transferia a parte desejada do seu corpo para a dimensão Kamui e assim fazia com que objetos e pessoas passassem através do seu corpo. Obito costumava utilizar essa habilidade de forma defensiva para que ele não sofresse danos com ataques direcionados a ele. Uma vez que a intangibilidade estava ativada, Obito não podia interagir fisicamente com qualquer outra coisa que ele não estivesse tocando antes de ativar assim a sua técnica, sendo necessário ele voltar em seu estado sólido para atacar seus oponentes. Além disso, Obito só conseguia manter seu corpo intangível por aproximadamente 5 segundos, não podendo utilizar o Kamui enquanto está nesse estágio. A outra metade dos poderes presentes no Mangekyou Sharingan de Obito, que pertencia ao Kakashi, era a versão capaz de realizar o Kamui assim a longas distâncias. Focando sua visão, Kakashi era capaz de criar uma barreira espacial ao redor do seu alvo, sugando ele assim para dentro do Kamui. Devido à sua inexperiência e também por não ser um Uchiha, quando Kakashi começou a utilizar essa habilidade, era necessário ele fazer um grande esforço para conseguir uma melhor precisão, onde ainda vimos ele errar várias vezes os seus ataques. Quando ele assim acertava, Kakashi ainda tinha dificuldades em produzir uma barreira grande o suficiente para puxar seu alvo por inteiro, onde geralmente ele puxava apenas partes dos seus corpos, sendo arrancadas e sugadas assim pelo Kamui, como vimos com o braço de Deidara. Com o tempo, Kakashi começou a ter uma grande precisão e poder, se tornando capaz de teletransportar grandes projéteis que estejam voando e também de criar uma barreira espacial grande o suficiente para envolver até mesmo a estátua Geto, evoluindo também seu controle ao ponto de criar uma barreira para que ele mesmo fosse sugado pelo Kamui, fazendo assim como o outro. Pelo fato de Kakashi não ser o Uchiha, o Kamui exigia muito do seu chakra, precisando assim de um longo período de recuperação para que ele pudesse utilizar a técnica novamente. No início do Shippuden, Kakashi conta que só era capaz de usar o Kamui 3 vezes por dia, antes de ficar assim totalmente esgotado. Mas durante a guerra vimos ele usar por várias vezes sem especificar a quantidade máxima que ele podia usar assim naquele momento. Quando Kakashi recebeu assim o chakra da 9 caudas de Naruto, ele foi capaz de utilizar o Kamui com maior velocidade, mais frequências e em alvos tão grandes quanto 8 caudas.
caudas. Ele estimou assim que o chakra da 9 caudas tornou seu Kamui 3 vezes mais poderoso do que é o normal. Quando ambos os Kamuis estavam em um mesmo usuário, sua velocidade de teletransporte dobrava. Quando teve posse assim dos dois Mangekyo Sharingans, Kakashi foi capaz de manifestar também o seu Susanoo, por meio do qual ele podia utilizar uma nova variação do Kamui, o Kamui Shuriken, e também criar uma técnica que ele mesmo denominou de Kamui Haikiri. Na próxima técnica temos o Izanagi. Tendo um dos dois jutsus proibidos do clã Uchiha, o Izanagi é um genjutsu que é lançado na própria realidade, onde ele transforma ilusões em realidade e a realidade em ilusão. Enquanto o corpo do usuário permanece fisicamente real, quando esse poder é ativado, ele é capaz de transformar qualquer acontecimento, incluindo lesões e até mesmo morte, em meras ilusões. Quem detém assim desse poder após receber um ataque fatal, desaparece de forma automática como ilusão, e assim retorna vivo tempo depois totalmente ileso. Essa técnica sim foi criada baseada em uma técnica que o Rikudo Sennin tinha, conhecida assim como criação de todas as coisas. O processo usado por essa técnica é explicado inicialmente envolvendo a administração da imaginação e a energia espiritual que constitui assim a base do chakra Yin para criar conteúdo e forma do nada. Então, através da aplicação da vitalidade e da energia física que constitui assim a base do chakra Yang, ela daria vida à forma anterior. Assim, acabou nascendo o Izanagi, uma técnica com o poder de transformar a imaginação em realidade. O Izanagi só pode ser utilizado por aqueles que são descendentes do Rikudo Sennin. Os Uchihas que são descendentes assim de Indra, filho de Rikudo, são capazes de utilizar essa técnica graças ao seu Sharingan. Em troca de alterar assim a realidade, o Sharingan que foi utilizado se torna cego, sendo por isso que os Uchihas o classificaram como um Kinjutsu. Para fazer o uso total do Izanagi, os usuários também devem ter características genéticas dos Senjus, que também são descendentes do Rikudo Sennin. Parcialmente por essa razão, Danzo teve um pouco do DNA de Hashirama transplantado em seu braço, que acabou estendendo assim a vida útil do Izanagi de cada um dos seus Sharingans para 1 minuto, permitindo que ele utilizasse a técnica em até 10 minutos no total. No entanto, devido a Danzo não ser um Uchiha, seus níveis de chakra caem drasticamente toda vez que o novo Sharingan é usado para ativar a técnica. Obito também faz uso do DNA de Hashirama. Ele afirma ter ganhado controle sobre o DNA do mesmo, e como tal ele possui assim a forma completa do Izanagi. Próxima habilidade, Izanami. Para combater o Izanagi foi criado assim o jutsu chamado de Izanami. Assim como o Izanagi altera o destino, o Izanami é o jutsu assim que decide ele. Izanami é um genjutsu bastante poderoso que requer certas estipulações antes de ser lançado. Um loop precisa ser criado para que esse jutsu funcione, como visto durante a luta de Itachi contra o Kabuto. Uma vez assim que esse loop é definido, o Izanami pode ser ativado e imediatamente depois o alvo fica eternamente preso nesse loop de eventos em sua mente. Não há como quebrar o Izanami além de aceitar o seu verdadeiro eu e também aceitar o seu destino, que é o que torna esse jutsu um dos mais perigosos que já existiram. Para começar a técnica, depois de selecionar arbitrariamente qualquer momento, o usuário usa seu Sharingan para lembrar as sensações físicas tanto do seu corpo como de seu oponente durante esse evento como uma fotografia. O usuário deve assim então em seguida intencionalmente replicar a mesma sensação e do mesmo modo, memorizando assim instantaneamente com seu Sharingan. O Izanagi assim se sobrepõe e se conecta a essas duas sensações corporais idênticas, bem como o fluxo de tempo entre elas, criando assim um ciclo infinito de eventos que aprisiona a consciência do seu oponente. Enquanto está sob os efeitos da técnica, o alvo fica assim imóvel, com um ciclo de eventos continuamente reproduzindo dentro da sua mente. Cada vez que um ciclo é repetido, qualquer dano físico efetuado é reposto como se fosse antes do início do ciclo, ainda que os restos dos anexos cortados não desapareçam. Apesar de ser capaz de se tornar consciente da situação e agir de forma diferente, a vítima é incapaz de alterar significativamente ou escapar do inevitável progresso desses eventos. Entretanto, essa técnica foi criada para repreender e salvar os usuários do Izanagi. A vítima é capaz assim de escapar do ciclo infinito se puder reconhecer os resultados reais de suas ações e assim aceitar o seu destino. Koto Amatsukami. Sendo considerado como o segundo genjutsu mais forte do mundo, a habilidade exclusiva do Mangekyo Sharingan Shisui é capaz de lançar um genjutsu em seu alvo e assim manipulá-lo, colocando assim experiências falsas em sua mente, fazendo parecer com que aquilo seja apenas a sua vida acontecendo normalmente, quando na verdade o alvo está sendo controlado pelas ações do Shisui. Shisui propôs assim a Hiruzen em utilizar o Koto Amatsukami para manipular todos os membros do clã Uchiha que estavam buscando a ideia de aplicar um golpe de estado na vila depois dos acontecimentos do ataque de Kurama realizado pelo Obito. Mostrando assim o tamanho do seu poder, essa técnica conseguiu negar o controle de Kabuto sobre Itachi Eto.
mesmo o controle de Kabuto sobre o Edo Tensei sendo praticamente absoluto. Devido ao seu poder ser muito grande, essa técnica tem uma grande desvantagem também, que é que ela só pode ser utilizada uma vez a cada 10 anos. Mas caso o usuário tenha em seu DNA as células do Hashirama, esse tempo cairia drasticamente, como vimos assim com a utilização dessa técnica por parte do Danzo. Os olhos de Shisui assim se tornaram muito cobiçados devido a esse poder, o que fez Danzo caçá-lo para assim conseguir roubar um de seus olhos para ter acesso a esse genjutsu. Antes de cometer assim o suicídio, Shisui confiou seu olho restante para Itachi, que implantou ele em um olho de um dos seus corvos. Esse corvo assim mais tarde acabou sendo forçadamente armazenado dentro do Naruto e manipulado para surgir apenas em resposta ao confrontar o Mangekyo Sharingan do próprio Itachi. Após assim a ativação, Itachi manipulou o próprio olho para que o genjutsu desse a ordem de proteger Konoha a quem fosse afetado por ele. Itachi destinou assim essa estratégia para ser utilizada em Sasuke, caso ele se voltasse contra a vila após saber a verdade sobre o massacre do clã Uchiha, assumindo que Sasuke iria também transplantar seus olhos e ganhar acesso assim ao Mangekyo Sharingan Eterno. Isso acabou não funcionando e a técnica foi usada no próprio Itachi em vez de, depois de ele ser reencarnado e ter usado seu Mangekyo Sharingan ao encontrar o Naruto durante a quarta grande guerra ninja. E por último temos o genjutsu mais poderoso do Itachi, o Tsukuyomi. Sendo utilizado por Itachi, o Tsukuyomi é, assim como o Kotomatsukami, um dos genjutsus mais poderosos do mundo ninja. O Tsukuyomi prende os alvos de Itachi dentro de um mundo diferente, onde Itachi assim tem controle total sobre o espaço e o tempo desse mundo, torturando seus alvos de qualquer forma que ele deseje. Sendo um prodígio como Itachi é, dentro desse genjutsu, Itachi consegue alterar a percepção do tempo e assim fazer com que apenas alguns segundos pareçam dias para seus inimigos. Isso acaba resultando assim no seu inimigo sofrendo um trauma psicológico que acaba deixando eles incapacitados por um tempo. Durante a visita de Itachi à Vila da Folha, Itachi usou esse genjutsu em Kakashi, e Kisame assim ficou surpreso que a mente de Kakashi ainda estava intacta. Apenas Tsunade foi assim capaz de curar esse dano psicológico que foi causado pelo seu genjutsu assim em Kakashi. Essa técnica poderosa não fica sem seus pontos negativos, no entanto. Devido à complexidade da ilusão e à rapidez com que ela é executada, uma enorme quantidade de chakra é necessário e também uma quantidade adicional de estresse é colocada sobre o olho esquerdo de Itachi, deixando assim a visão dele mais turva. Antes de usá-lo assim em Kakashi, Itachi afirma que o Tsukuyomi só pode ser quebrado por um usuário do Sharingan que compartilha o mesmo sangue que ele, como demonstrando isso quando Sasuke superou seu Tsukuyomi durante a batalha entre os dois. Entretanto, durante os acontecimentos da Akatsuki Hiden, Itachi menciona que também é possível se recuperar da técnica através do amor, visto que é a emoção que mais impacta sobre o ser humano. E como se trata de uma técnica de ilusão que desestabiliza o estado de espírito, se houver algo que possa assim estabilizá-lo novamente, como a vontade forte de salvar alguém, não é impossível assim quebrar esse genjutsu. Esse foi o nosso vídeo, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí qual dessas técnicas é a sua favorita. E caso você ainda não seja um inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui toda semana. Obrigado de coração por ter ficado até aqui, eu te espero em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. Até lá, valeu!